Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, ó. Nosso WhatsApp, qual que é o nosso WhatsApp? Coloca aqui, Luísa, vamos lá. Isso, olha lá, 994406296. Esse é o WhatsApp que você pode fazer perguntas. Sandra Baldassi com a gente, ela é psicóloga. E nessa noite falando sobre relacionamento familiar. Eu tô abismado aqui a quantidade de perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso site, redevida.com.br/tribuna, esse é o endereço. Sandra, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Quer dizer que muitas vezes pais passam por muitas dificuldades e esses relacionamentos entre pais, filhos, se complicam de forma especial na adolescência, é isso mesmo? Isso mesmo. Por que a adolescência tem que ser tão complicadinha assim? Então, né, ela já começa a ficar complicada quando a gente já acha que ela vai ser complicada. Então isso já vai ajudando ela a se complicar, né? A essa cultura. A adolescência é uma fase muito difícil, né? Porque é a fase onde o seu filho, ele está querendo crescer. E você acha que você ainda vai continuar tratando ele como criança, né? E ele cresceu. Então a gente cobra dos filhos como adulto, mas também a gente trata-os muitas vezes como criança. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito as famílias, né? É o modo de conversar com os adolescentes. Eu escuto muito no consultório eles me dizerem, meus pais não me escutam, né? E quando eu converso com os pais, às vezes os pais dizem, realmente, se eu pensar por aí, não estou escutando, né? Então, acho que Quando assim, eles falam isso, eles estão querendo dizer o quê? Meus pais não têm tempo para mim? Também, mas principalmente que eles não escutam os argumentos. E os pais, quando os filhos entram nessa adolescência, né, eles querem questionar muitas coisas, porque eles estão se sentindo adultos. E os pais não querem esse questionamento porque eles muitas vezes confundem autoridade com autoritarismo, né? Então é um processo difícil para os dois lados, né? E também não dá certo quando não tem nem autoridade nem autoritarismo, não tem absolutamente nada, né? Eu já vi casa, por exemplo, que quem manda é o menininho de 5 anos, é o reizinho. Então, isso a gente costuma chamar, né, Dalcides, de falta de limites. A falta de limites é uma coisa que atrapalha muito qualquer criança, qualquer adolescente e o adulto no futuro. Porque se eu não dou limites para essa criança no começo, quando ela é pequenininha, a hora que ela cresce, ela acha que lá fora ela também não tem limites. E a vida vai colocar os limites, e a criança vai se frustrar, o adolescente, então o adulto vai se frustrar. Isso com certeza vai causar problemas, porque ele vai ficar mais agressivo, não vai compreender, porque os pais não davam esse limite, muitas vezes pela falta de tempo. E a vida, o mundo, o trabalho vai colocar esse limite, não tem discussão. Não tem jeito. Não tem uma bolha assim, vou criar meu filho aqui numa bolha e vai ser assim. Olha, a gente foi para as ruas, na verdade quem foi para as ruas foi o nosso repórter Luiz Henrique Casoni, para tentar entender o que é que os pais, os adolescentes, o que é que estão vivendo nas famílias. Vamos lá. Já passou por alguma situação de conflito dentro de casa com os filhos? Todos os dias. Todo dia é conflito? Todo dia. Que tipo de conflito? Não aceitaram, eles contestam muito, eles não aceitam as coisas que a gente fala. Tem que mandar desligar o celular para almoçar, para conversar, e eu vejo isso um grande conflito. Aquelas de ter que sair à noite, né? Os pais sempre querem controlar, né, o horário de retorno, de ida, com medo de com quem você está saindo à noite, né? Eles falam, não, você não pode ir, tal, é para maior de idade. Você acaba querendo ir para lugares assim que é um pouco mais perigoso, entendeu? Muita bebida, né? Muita álcool, muita droga também. Eu acho que a mãe tem que levar. Não pode falar assim, não vai sair só quando tiver 18 anos. Não, tem que levar o adolescente até o lugar que ela quer. Que tipo de situação de conflito que já teve com filhos? Tipo assim, o filho desobediente, né? Às vezes brigar para fazer a lição ou para tomar banho. Geralmente tem conflito por não fazer alguma coisa, né? Por exemplo, se você deixa de arrumar seu quarto, alguma coisa assim, você tem que ter um conflito com a sua mãe. Qualquer tipo de coisa que vá contra os conceitos que os nossos pais nos ensinam.
que eles acham que a gente está fazendo algo contra o que eles passaram pra gente. Então, quando eu era mais novo, sim, eles implicavam, mas depois que eu cresci, eles não tinham mais nada a ver com as minhas escolhas, o que eu fazia da minha vida. Então, eles respeitam e eu acho isso ótimo. Qual que é a melhor maneira dos pais resolverem os conflitos com os filhos? Conversando, eu acho que é o básico, o principal. Dialogando, as pessoas precisam conversar e dialogar. E se tem amor, você resolve tudo. Ô Sandra, é professor de educação básica, Severino, de Igreja Nova, Alagoas. Acabou de me escrever, dizendo assim: eu acho que a família perdeu a autoridade e limite, concordando com você. A Janete, de Gonçalves, Minas Gerais: meu filho tem 18 anos, usa drogas, isso está frequente, todo fim de semana ele sai, só volta na segunda-feira, não trabalha, tem notas ruins na escola e não sei onde é que arranja dinheiro para comprar as coisas. Fico aflita. Tem que ficar mesmo, né? Então, que situação difícil, né? Aqui chegou o filho da Janete, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, as drogas, elas são de muito fácil acesso e por um custo muito baixo, né? Então, isso que ela está dizendo é muito verdadeiro. O filho consegue comprar drogas mesmo se os pais não dão dinheiro, porque o acesso é muito facilitado, né? Por outro lado, o filho dela já está numa dependência diária. Então, o que a gente estava conversando antes é justamente para que o filho não chegue nessa dependência, o que a gente tem que fazer. Então, conversar, colocar os limites, perguntar para o filho o que ele está passando. Se você percebe que tem algo errado, um comportamento agressivo, conversa com seu filho antes... O comportamento agressivo pode ser não apenas uma característica da adolescência, mas pode ser alguma coisa especial que ele esteja vivendo? Então, porque tem o comportamento agressivo um pouco da adolescência, o afastamento um pouco normal da adolescência também, mas tem um comportamento agressivo diferente. E normalmente as mães percebem, elas me falam: meu filho está diferente, né? Para não chegar nisso, para ela, eu aconselho nesse momento, eu acho que ela precisa procurar uma ajuda psicoterápica, uma ajuda para o caso do filho dela especificamente, porque eu acho que já passou do limite. Mas, independente disso, ela tem que conversar com o filho, perguntar: filho, o que está doendo? Onde é que, por que você está assim? No que eu posso te ajudar? Né? Porque a gente tem, muitas vezes, os pais, uma atitude de repreender, de ficar bravo, de ficar desesperado, e nós não escutamos o que eles têm a dizer, as dores deles. Então, eu acho que isso é muito importante. A Fabiana Guzmão, de Cariacica, no Espírito Santo, diz que é casada, tem 3 filhos, um de 4, um de 8, outro de 10. Meu maior problema é dar uma ordem e meu marido desfazer o que eu disse. Não suporto quando ele discorda de mim na frente das crianças. Elas nunca me obedecem por causa disso. Nossa, eu já estou com raiva do marido da Fabiana. Então, veja bem, é lógico que isso não é adequado. É muito importante que o casal converse sobre as regras, que um não desautorize o outro, porque a criança, o adolescente, eles ficam esperando uma brecha para eles poderem fazer o que eles estão querendo. Quando não fazem aquele joguinho. Isso. A mãe falou que podia, isso. O pai disse tal coisa. Qualquer brecha é motivo, né? Mas também eu acho que é importante, ela fala uma coisa importante, né? Meus filhos não me obedecem. Então, eu acho que vale a pena observar, os filhos não obedecem, não é só porque o pai a desautoriza. Em que momento ela está se deixando desautorizar? Talvez ela não esteja conversando o suficiente, não saiba colocar os limites e deixe isso para o pai. Então é uma coisa para ela observar, porque às vezes a gente fica falando: é o pai que me desautoriza, mas eu dou essa autoridade para ele e eu mesma acabo me desautorizando. Converse com o seu marido também, porque essa desestabilidade do casal, no futuro os filhos também não vão obedecê-lo. Então acho que vale a pena ela conversar com o marido. Ela quer saber, sou do interior do Rio de Janeiro, acho que é Luiz. Uma criança de 12 anos, os pais podem falar abertamente sobre drogas com os filhos?
Podem falar sobre Acho drogas. que devem, não devem? Devem, e devem instruí-los a achar, cada família vai achar o melhor jeito de falar dentro do seu padrão de educação. Mas eu acho que não só pode, como deve. Camargo é de Jandira, interior de São Paulo. O meu filho tem 35 anos e diz ser músico. Só que até hoje somos nós quem o sustentamos e a casa que ele mora. Resolvemos pagar uma faculdade, ele escolheu música, mas pedimos para ele fazer outra coisa, já que isso nunca lhe rendeu nada. Então a escolha foi fisioterapia. Mas agora ele está no último ano, desistiu do curso, diz que não é para ele também. Não sabemos mais o que fazer por esse menino. Ah, ele é bem mimadinho também, né? Não é isso? Então, olha só, eles estão chamando o filho de 35 anos de menino. Então, não sei se você percebeu. Não percebi não, é isso mesmo. Ele está chamando o filho nosso de menino. 35 anos de menino, né? Então, veja bem, isso é importante para a gente perceber qual é a parcela dos pais nas questões dos filhos também, senão a gente joga tudo para eles, né? Uma outra coisa importante, uma faculdade que eu queira, porque eu acho que é uma faculdade que vai dar um rendimento maior, não vai servir talvez para esse meu filho. Tenha 20, 30, 18, enfim, não vai servir. Normalmente, quando os pais obrigam os filhos a fazer um curso porque eles querem, ou o filho não termina esse curso, ou então ele termina, mas nunca vai trabalhar com isso. No caso dessa família, eu acho que o ideal seria que esses pais repensassem com o filho o que ele gostaria para que ele pudesse se sustentar sozinho, algo talvez mais de acordo com a necessidade e o desejo dele. Não se identificou aqui, mas está dizendo assim, eu já ouvi muita gente falando, posso falar mal do parente meu, mas não admito que outra pessoa venha falar mal dele para mim. A gente tem esse sentimento de proteção em relação à família. Será que isso é bom? Bom, eu acho que... Deve ser natural, né? É natural, é bom, mas é claro que também, se eu estou falando mal, eu também acabo permitindo que os outros falem. Pode não ser do meu desejo, mas eu acabo permitindo isso. Ou até incentivando. Incentivando, né? Porque assim, se ela fala mal, por que eu não posso falar mal também, né? Vamos ver aqui, a Marta de Nazaré das... alguma coisa. Tem um filho de 8 anos e não estou tendo como me controlar. Quando eu falo com meu filho, ele não me obedece. Aí eu grito. Então, eu costumo dizer que quando o adulto grita, ele já acaba perdendo a razão no sentido daquilo que ele quer. Então ele se descontrolou, a criança percebe o descontrole e aí a coisa não vai andar, né? Então ela tem que ir olhar o que o filho está fazendo, conversar, às vezes está dando um castigo demais, está dando castigo demais para esse filho, então o filho acaba não obedecendo. Então a gente tem que olhar caso a caso e às vezes a gente tem que estar preparada como mãe para se controlar, né? Porque senão a criança é a criança, nós temos que sempre lembrar que o adulto somos nós, né? Dito Peva. Sandra, eu tenho uma irmã muito rebelde, ela não respeita ninguém. Meu pai já pediu para ela, sai de casa, mas ela não sai. Ela fica e fica provocando. Qual que é a minha atitude? Então, o pai já falou para ela sair, ela não sai. O pai é quem está ali no comando da casa. Então, será que esse saia é um saia de você vai ter que sair mesmo? Ou não? É um saia de, sai e ficam dessa maneira. Então, eu acho que assim, os pais, principalmente você tocou numa questão importante, que são os irmãos. Os pais, eles têm que ter uma postura de pais, né? Esse pai, ele não está percebendo que essa falta de limites dessa moça está gerando um problema entre as irmãs. São irmãs, né? São irmãs. Então. Ô Sandra, a gente vai ter que terminar o programa, mas eu queria terminar com esse testemunho aqui da Alcides. Estou amando o programa. Diga para a doutora Sandra, meu filho tem microcefalia.
E a gente sempre cuidou dele com naturalidade. E sabe, ele nunca nos deu nenhum trabalho. Legal, né? Que lindo. Às vezes a gente fica Que lindo. idealizando algumas situações, de repente aquilo que nos pegou desprevenido, não sabia que ia dar tanta alegria. Esse seu filho. Obrigado por esse testemunho, viu? De onde é? 12, deve ser Vale do Paraíba. Sandra Baldassi, psicóloga, e nessa noite falando sobre relacionamento familiar. Obrigado por ter vindo. Nada. Boa noite. Olha, tenha uma noite assim de encontro com você mesmo, sabe? Fica na paz. Muito boa noite.